for chegando, vai entrando. Então, vamos unir os nossos pensamentos, trazer até nós, nas nossa mente, no nosso coração, a figura amorosa de Jesus, sentir o seu bálsamo nos envolvendo, para que possa a lembrança, a imagem do Cristo possa penetrar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, ajudando-nos a compreender as lições que o estudo dessa tarde irá nos trazer. E, acima de tudo, internalizar esses ensinamentos, Senhor, e fazermos uma força para transformar esses ensinamentos em atos, em pensamento, em ação, conosco mesmo e com todos aqueles que convivemos, com todos aqueles que a vida nos coloca em contato. Ajude-nos, Senhor, a ampliar a nossa visão espiritual para não desperdiçarmos nunca a oportunidade de servir, de ajudar, de estender a mão, assim como em muitas ocasiões nós precisamos dessa mesma mão, desta mesma ajuda, porque somos todos filhos do mesmo Pai, frutos do mesmo amor e pertencemos a esta humanidade. Independente de onde nós estamos, independente daquilo que nos é necessário fazer junto aos nossos e junto também daquelas pessoas que encontramos através do caminho. Mais uma vez, agradecemos, Senhor, essa oportunidade que nos dá e que a sua paz nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 do livro Há 2000 anos. E o título deste capítulo é Tragédias e Esperanças. E até agora nós só vimos tragédia, mas no finalzinho da nossa parte de hoje nós vamos ver já uma mensagem de esperança muito boa, que nós vamos chegar lá. Então, o que trata desse capítulo aqui, né? Emmanuel nos diz que já está no ano de 57, né? O que acontece aqui? A Flávia se deixou contaminar pela insinuação do Saul, e que insinua para ela que ela tomasse cuidado, né? Por causa da Flávia, ele viu a Flávia, que a Flávia não desistiria, do Plínio, e aquilo chegou no ciúmes, se nós formos analisar, a Flávia era portadora desses ciúmes, e ela aceitou, ela acolheu essa insinuação, teve uma crise de ciúmes em relação ao marido, e esse foi o pretexto para o marido se afastar e se entregar às festas, às amantes, e também ele se envolveu, vamos dizer assim, com as atividades militares, recebeu honrarias, e tudo isso ele se afastou dela, né? Isso é um ponto que nós vimos na aula passada. O outro ponto desse capítulo foi a morte do Sávio, né? Do tio do senador, e isso também foi né? nas cerimônias de homenagens, né? do enterro, né? O que aconteceu? A Aurélia se aproxima novamente do Plínio. Bastou um olhar, bastou um contato para reacender aquela paixão que ela sentia por ele, ela já casada com Emiliano, e aquilo foi um pretexto também para eles voltarem a se encontrar e se tornaram amantes, né? E também nessa primeira parte desse capítulo nós vamos ver já os instantes finais, a doença por 2 anos prolongada dessa personagem que foi muito marcante, que é a Fúvia, né? A mãe da Aurélia. E ela, então, já nos últimos momentos de muito sofrimento da doença, ela tem visões, ela vê aqueles espíritos, o próprio Sulpício Tarquínio, que foi seu comparsa
naquela trama contra a Lívia, ela vê outras, porque ela praticou outros crimes, outros deslizes, vamos dizer assim, e trazia uma multidão de espíritos ali em volta dela, e ela enxergava já. E a única pessoa que estava ao dela, que era o confidente, que ela adota também como filho, é o genro, o marido da filha, né, da Aurélia, o Emiliano, que escuta pacientemente, dá atenção. E numa daquelas conversas, ela conta, ela pergunta, e é interessante que ela sempre pergunta da filha, né? Ela sempre pergunta. E ele então diz: não, ela está numa atividade social. Aí ela fala: que atividade social? E conta, né, que ela, numa hora dessa, ela está junto com o Plínio, porque ela é amante. Aliás, fui eu que estimulei isso. Ela já conta isso, e isso choca, né? Apesar do Emiliano desconfiar, mas ele leva um choque com essa revelação de que a mulher dele, a esposa dele, tinha um caso com o Plínio. Mas só que nesse finalzinho que nós vimos da aula passada, quando ela está contando isso, e ela ainda fala: olha, agora eu estou muito cansada, mas amanhã eu vou novamente, vou tipo relatar, vou contar mais crimes, vou contar mais situações para você. Mas esse finalzinho dessa conversa foi ouvida por Aurélia, né, que estava voltando e ouviu aquilo, e aí nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Então, vamos lá, gente. Todo mundo já encontrou? A Malu faz a gentileza sempre de me colocar, né, onde a gente vai começar. Então, eu espero que todo mundo já tenha encontrado. Tá? Então, diz aqui. Então, ela escutou, a Aurélia escutou aquilo, né? E aí disfarçou, trocou de roupa rapidamente e entrou no quarto da mãe. E ela diz assim: mãe, que é isso? Perguntou afetando uma preocupação imaginária. Estás cansada? Precisa repousar um pouco. Fúvia fitou-a profundamente, como se um clarão de lucidez lhe houvesse clareado repentinamente o espírito abatido. A gente vê que mãe pode ser o que for, mas é mãe, né? Ela, quando viu a filha, ela tinha um carinho pela filha, um carinho meio torto, né? Vamos dizer assim, mas era um carinho. A presença da filha tranquilizava, de algum modo, o seu coração dolorido e a consciência dilacerada. Sentou-se com esforço no leito, afagou os cabelos da filha, como sempre costumava fazer na intimidade, deitando-se em seguida e parecendo com boa disposição de repousar. Emiliano Lúcius retirou-se da cena, considerando que a sua presença já não era necessária. Mas Aurélia continuava a falar com seu fingido carinho. Queres, mãe, uma dose do calmante para o repouso preciso? Olha só a trama, né? A pobre louca, na sua inconsciência espiritual, fez um sinal afirmativo com a cabeça. A jovem encaminhou-se ao seu aposento privado e, retirando minúsculo tubo de um dos móveis prediletos, deixou pingar algumas gotas numa pequena taça de sedativo, monologando: sim, um segredo é sempre um segredo, e só a morte pode guardá-lo convenientemente. Aqui vou fazer um parêntese rapidinho, só para a gente ir lá na questão do Livro dos Espíritos, 457, porque será que segredo, existe realmente segredo assim de ninguém saber? Não. Vamos lá. Nessa questão 457 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A resposta é: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular. Nós temos que lembrar que nós, quando emitimos um pensamento, nós registramos na nossa áurea, em torno de nós, a impressão desse pensamento.
Então, é ilusão a gente achar que nós vamos esconder. A gente pode até esconder de nós aqui, encarnados, mas mesmo assim tem pessoas sensíveis que percebem, né? Mas a gente pode pensar, mas aquilo que nós pensamos, tanto de bom como negativo, gera uma energia, e essa energia fica impregnada em nós. Então, não adianta a gente querer falar, não, ninguém vai saber. Logicamente, nós não precisamos sair por aí contando toda a nossa vida, mas não tenhamos a ilusão de que realmente as coisas ficam registradas em nosso derredor, né? Aí ele tem uma outra aqui. Quando vos julgais muito oculto, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, não tem negócio de segredo, não. Então, essa afirmativa da Aurélia aqui é equivocada, né? Dela dizer o segredo é sempre um segredo. E que a morte vai guardá-lo. Mera ilusão. A gente sabe que a morte não vai esconder nada, ao contrário, vai abrir muito mais aquela realidade que às vezes a gente quer esconder da gente mesmo, como diz ali os espíritos Allan Kardec. Bom, continuando. Caminhou, né, a Aurélia caminhou sem hesitação para o leito materno, onde por mais de 2 anos, quer dizer, olha, ela está sofrendo com essa doença há 2 anos, né? Jazia infeliz, devorada pelo câncer e atormentada pelas visões mais sinistras e tenebrosas. Num relance, o horrível envenenamento estava consumado. Ministrada a porção corrosiva e violenta, Aurélia determinou, então, que 2 escravas velassem o sono da enferma. Como de costume, ao regressar das noitadas ruidosas, esperando o resultado da ação criminosa e injustificável. Em 2 horas, a enferma apresentava os mais evidentes sinais de sufocação sob a ação do corrosivo, que constituía mais um daqueles filtros misteriosos e homicidas da época. Ao chamamento aflito das servas, todas as pessoas da casa se colocaram a postos, dando o penoso estado, né, ao penoso estado da enferma. Emiliano Lúcio contemplou-lhe os olhos que se iam apagando no véu da morte, e debalde procurou fazer que a agonizante lhe dissesse mais uma palavra. Seus membros frios foram se enrijecendo devagarzinho, e da boca começou a escapar-lhe uma espuma rósea. Então, olha só, né? A gente vê assim a frieza, né, da Aurélia, bem que o Araxes diz ali no capítulo anterior que ela não era uma mulher de fazer sacrifício, né? E você vê que ela era uma pessoa obstinada, né? Obsediada, podemos dizer assim, que ela nada que pudesse ser colocado entre ela e os desejos que ela possuía impedia. Então, não importa se era mãe, se era amigo, o que fosse, que interpôs entre ela e aquilo que ela objetivava, que era continuar sendo amante de Flávio, do Plínio, então ela não importou, ela não pensou 2 vezes, eliminou realmente qualquer pessoa que ousasse colocar entre os objetivos que ela queria alcançar, né? Bom, continuando, em vão foram chamados os entendidos da medicina naqueles derradeiros instantes. Naquela época, nem os esculápios, né, os médicos, conheciam os segredos anatômicos do organismo, nem havia polícia técnica para averiguar as causas profundas das mortes misteriosas. O envenenamento de Fúvia ocorreu por conta das moléstias incompreensíveis que durante muitos meses lhe haviam minado todos os centros de vitalidade. Eu fiquei pensando, né, gente, quantos crimes foram perpetrados no decorrer, vamos dizer, dessa humanidade, até hoje, né, vamos dizer, insolúvel e vamos dizer, desconhecido pelas leis humanas, mas não pelas leis divinas, né? Por causa do desconhecimento, né? Da anatomia,
da polícia técnica. Hoje, com todos os avanços que nós já conhecemos, e ainda tem crimes que são considerados insolúveis, né? Que não são esclarecidos suficientemente, né? Imagine naquela época, né? Bom, contudo, aquela agonia rápida não passou despercebida a Emiliano, que juntou mais uma dúvida penosa aos amargos pensamentos que lhe sombreavam o fórum íntimo. Quer dizer, para ele, mesmo ele ficou com mais uma pulga atrás da orelha. Tá certo, ela estava doente e tal, mas porque ele já trazia muita dúvida em relação, ainda mais depois daquele conhecimento que ele teve, de que a esposa era amante do Plínio, né? Quer dizer, então, mais uma, vamos dizer assim, uma minhoca, né? Instalou-se lá na cabeça dele, né? A Aurélia buscou representar do melhor modo a comédia da sentimentalidade em tais circunstâncias. E depois das cerimônias, simplificadas e rápidas, em vista da imediata decomposição cadavérica, que forçou a incineração em breves horas, o antigo lar do pretor Salvio Lentulus tornou-se o abrigo de dois corações que se odiavam mutuamente. Gente, aqui eu quero fazer um parágrafo, porque eu fiquei imaginando. Gente, olha o ambiente espiritual desta casa, né? Olha como que viviam duas pessoas que não tinham a menor afinidade, um homem relativamente bom, que poderia ser, talvez, o ponto de equilíbrio para aquela mulher, mas ela simplesmente casou por pleno interesse, não havia nenhum sentimento de carinho por parte dela em relação ao marido, né? Ele com todas aquelas dúvidas, com todas aquelas desconfianças no seu íntimo. Então, a gente fica imaginando esse ambiente espiritual, quão nocivo e quão pernicioso era aquele ambiente, né? Quer dizer, que tipo de pensamento que era alimentado, né, naquele ambiente e que influenciava tão negativamente, né? Nós vamos ver no decorrer da leitura o quanto que esse ambiente é intoxicado de energias negativas, de espíritos também, porque ali elas atraíam, né, aquela mesma quantidade de espíritos que pensavam, que imaginavam da mesma maneira. E era nesse ambiente que viviam aquelas duas almas, praticamente dois estranhos, né, vivendo naquele ambiente, e como ele mesmo afirma, odiavam-se. Quer dizer, eram dardos de ódio de uma parte e de outra. Talvez a Aurélia torcia que acontecesse alguma coisa com o Emiliano, porque assim ela ficaria livre totalmente para ela fazer o que ela quisesse. E ele, por sua vez, decepcionado, cansado, desiludido com aquela esposa com quem ele havia contraído as núpcias, né? Então, a gente vê assim, como é ruim, né? E aí a gente vê que tipo de pensamento, né, eles atraíam ali, que tipo de companhias espirituais eles atraíam naquele ambiente, quanto era difícil. E naquele tempo, né, hoje a gente, lendo essas obras, a gente entende quanto é importante aquela recomendação do Cristo, quando ele diz orai e vigiai. Né? Vigiar não é vigiar o outro, é vigiar a gente, a qualidade de sentimento que a gente tem, que a gente emite, para a gente atrair, a gente merecer a companhia de bons espíritos que possam nos estimular para o bem e não nos puxar para baixo, né? Infelizmente, essas duas criaturas viviam num ambiente nocivo, infelizmente. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho do capítulo 2 do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Ela diz aqui:
Uma simples vibração do nosso ser a um pensamento emitido, por mais secreto que nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos. Era onde eles estavam, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, eram duas almas que se odiavam. Então, eles vibravam neste ódio. Que tipo de companhias espirituais eles atraíam para aquele ambiente doméstico? Aí, continuando mais um pedacinho. Através deste processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós e, não raro, passam a nos dirigir, comandando nossos atos. Isso se dá imperceptivelmente. Quer dizer, não é uma coisa aberta, mas acontece de uma forma mais comum do que a gente possa imaginar. Então, vamos continuar aqui um pouquinho. Se a esposa infiel, logo após os primeiros dias de luto, retornava à sua existência de regalados prazeres, Emiliano Lúcio nunca pôde esquecer as revelações de Fúvia, nas vésperas do seu desprendimento, envolvendo-se então num véu de tristeza que lhe cobria o coração por mais de 2 anos. Olha só, enquanto ela esperou passar um pouquinho aquelas e se entregou mais aos prazeres que ela buscava, ele foi se entristecendo, ele não teve força, ele não tinha força, ele não sabia como resistir a esta influência tão nociva que aquele ambiente familiar lhe proporcionava, né? Bom, aí isso já chegamos no ano de 54. Eu já quero falar 1954, né? Não é? Ano de 54. Subia Domício Nero ao poder, fazendo-se acompanhar de uma depravada corte de áulicos, né, de palacianos, de cortesões, perversos e de concubinas tão numerosas quanto desalmadas. Aí, vamos dizer, era o ano que começava o império, o reinado, né, do Nero. Mas, muito tarde, reconheceu Agripina. Quem que é Agripina? A mãe de Nero, tá? A inconveniência da sua atitude maternal, obrigando o imperador Cláudio a anuir ao casamento da sua filha Otávia com aquele que mais tarde iria eliminar-lhe a própria vida com os maiores requintes de perversidade. Bom, vamos ler mais um pouquinho. O Fórum e o Senado receberam tremendo a sombria notícia da proclamação do novo César pelas legiões pretorianas, não tanto por ele, mas porque sabiam de antemão que aquele príncipe ignorante e cruel, ele está se referindo a Nero, tá? Aquele príncipe ignorante e cruel ia tornar-se um fácil joguete dos espíritos mais ambiciosos e mais perversos da corte romana. Ninguém, todavia, ousou protestar, tal a série de crimes tenebrosos perpetrados impunemente para que Domício Nero atingisse os bastidores do supremo poder. No ano de 56, o envenenamento dos jovens britânicos punha arrepios de horror em todos os patrícios. Medidas ignominiosas foram postas em prática para humilhar os senadores do Império, que não conseguiram efetivar os seus protestos formais. Todas as famílias mais importantes da cidade conheciam que, diante de si,
tinha os filtros venenosos de uma locusta, a tirania e a perversidade de um Tigelíneos e o punhal de um Aniceto. Gente, vamos dar uma paradinha aqui e vamos falar um pouquinho dessas personagens. Não é o nosso objetivo aqui estudar história, né? Mas nós não podemos... É bom a gente entender quem são esses personagens que é citado, para a gente compreender por que o Fórum e o Senado estavam apavorados com aquela corte que tomava o poder. Bom, Nero, a gente conhece, é uma figura mais comum, né? Mais conhecida, completamente desequilibrado, né? Iniciou-se no seu governo, na sua gestão imperial, que iniciou-se a perseguição aos cristãos, a famosa cena de ter colocado fogo em Roma e acusado, né, os cristãos por ter feito isso. Quer dizer, era um homem desequilibrado, né? Ele foi, vamos dizer assim, chegou ao poder, né, por influência de Agripina. Quem é Agripina? Agripina era uma mulher importantíssima na corte. Ela participou assim desde lá do reinado, vamos dizer assim, do imperador Tibério, né? Porque, veja bem, Augusto foi quando Jesus nasceu, foi o primeiro imperador, na época do nascimento do Cristo. Tibério já é quando Jesus foi crucificado. Depois vem Calígula, esse Cláudio que é citado aqui, e o Nero. Então, Nero é o quinto imperador nesta ordem. E quem é Agripina? Agripina é uma mulher, vamos dizer assim, que ela tramava, ela vivia ali na corte, ela foi tão importante que ela teve uma moeda com a face dela. Foi uma das poucas, ou talvez a única mulher que teve uma moeda com a cara dela, com o emblema dela, com a face dela cunhada numa moeda. Ela influenciava, ela tramava, e ela, olha só, ela era bisneta do primeiro imperador Augusto, ela era irmã de Calígula, ela era tão influente, então ela manipulava tanto o poder lá do palácio, que Calígula, o irmão dela, exilou ela, falou, não quero você aqui não, mandou ela lá para a região das Gálias, ela ficou lá. Enquanto Calígula foi imperador, ela não podia ficar no palácio em Roma. Ela ficou. Mas como o mandato de Calígula foi muito curtinho, foi de 4 anos, 3 ou 4 anos, quando Calígula foi assassinado, ela voltou. Quando ela voltou, o imperador já era o Cláudio, que ela fala aqui. E quem que era Cláudio? O tio dela. Mas tio de primeiro grau. O Cláudio era o irmão mais velho do pai dela. E eles casaram, para eles casarem, eles influenciaram, eles forçaram o Senado a mudar a legislação do incesto, porque era considerado, o casamento deles seria considerado incesto. Então, eles fizeram com que mudasse essa lei. Olha, para a gente ver assim, como que era uma loucura, né? Aquele antro ali, não podemos nem dizer a palavra, aquele antro. E eles casaram. E ela foi influenciando o Cláudio para que a filha do Cláudio, a Otávia, casasse com Nero, ao mesmo tempo que ela influenciou o Cláudio a deserdar o filho, que é o Britânicos, é o filho do Cláudio, que esse Britânicos que seria o próximo imperador, mas ela já tramando para que Nero, o filho dela, fosse, ela falou que esse Britânico não era desequilibrado, ele era epilético, ele não tinha, enfim, ela foi influenciando o pai de tal maneira que o pai deserdou e colocou o filho dela, Nero, como imperador. Conta a história que esse Cláudio chegou a um ponto, ele se arrependeu disso, mas aí já era tarde, né? Não teve mais jeito, não tinha mais volta. E quem são essa locusta? Por que era tão comum envenenamento? Porque essa locusta, ela era a especialíssima em manipular,
venenos. Então, quando a pessoa queria envenenar alguém, procurava ela lá. Por isso que fala, ó, que o reinado, ele tinha os filtros, o reinado de Nero tinha os filtros venenosos de Lacusta, quer dizer, ela era uma pessoa importante ali naquele reinado, porque precisava matar, chamava Lacusta, que ela providenciava o envenenamento da pessoa. A tirania e a perversidade do Tigelínios. Quem que é Tigelino? O conselheiro-chefe de Nero. Um homem debochado, cruel, que era o braço direito de César, do Nero. E esse Aniceto, que era um assassino profissional. Então, por isso que gerou essa preocupação por parte da sociedade, vamos dizer, do patriciado, do Senado, com essa, vamos dizer assim, essa quadrilha, não era nem um imperador, era uma quadrilha de imperador que estava tomando o poder, né? E por isso que essa indignação, porque esse britânico foi morto foi contratado o serviço das Locusta para providenciar o envenenamento desse filho do Cláudio, né? Para acabar com qualquer tipo de tentativa de protesto contra o Nero. Então, aqui, ó, vou continuar mais um. Isso aqui é rapidinho, tá, gente? É interessante a gente ver assim. Aliás, no capítulo 13, no Caminho da Luz, que o próprio Emmanuel aqui ele vai dizer os desvios romanos, né? Então ele vai dizer que Roma ela se perdeu. Ela tinha realmente, os romanos tinham um papel importante no desenvolvimento do planeta, né? Mas que foi se perdendo pelo gosto, como o abuso de autoridade, o poder embriagavam a cidade valorosa. Isso aqui é um texto do A Caminho da Luz, capítulo 13, né? Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. Entendeu? Quer dizer, a família romana parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que aos poucos liminaram as bases mais sólidas. A família romana, o patriciado, que tinha aquele orgulho dos valores éticos e morais que cultivaram, foram se minando, sabe? Foram se deixando influenciar, e aí, então, aquela avalanche de espíritos inferiores foram dominando, e aí começa realmente o declínio de Roma, que tinha tudo para ser, por exemplo, uma força para unir o mundo, para trazer o desenvolvimento, foi se perdendo moralmente, né? Então, é triste a gente observar isso, né? Aí, continuando aqui, a morte inesperada de britânicos, porém, provocara certo descontentamento, dando aso a que se manifestassem alguns espíritos mais valorosos. Entre esses espíritos valorosos encontrava-se Emiliano Lúcio, que se viu logo em sérias perspectivas de banimento, tornando-se vigiado pelos inúmeros esbirros, que eram os guardas, né, os oficiais do palácio do imperador, né? Quer dizer, ele sabia que todo aquele que manifestasse, que fosse contra, que mostrasse indignação, eram perseguidos, né? E entre eles estava o Emiliano aqui, né? O generoso oficial buscou recolher-se o mais que lhe era possível, evitando a possibilidade de conflitos. Recrudesceram as suas angústias íntimas e as suas meditações tornaram-se mais profundas e dolorosas. Porque onde que ele foi se recolher? Lá naquele ambiente familiar de péssima qualidade espiritual, né? E assim, certa vez, às primeiras horas de uma noite tranquila, quando se recolhia ao lar, contrariamente aos seus hábitos mais antigos, notou que o aposento da esposa estava cheio de vozes animadas e alegres. Observou que Aurélia e Plínio se embriagavam no vinho de seus venenosos prazeres,
e olhos traduzindo incoercível espanto, viu que a esposa o traíra no próprio tálamo, no próprio leito conjugal. Olha o golpe, né? Quer dizer, não havia nenhum tipo de respeito, nem pelo menos, ó, não, aqui na minha casa não, mas nem dela e nem do Plínio, né? Porque o Plínio também estava junto, né? Emiliano Lúcio sentiu que espinho mais agudo lhe penetrava o coração sensível e generoso, ao verificar por si mesmo aquela realidade cruel. Teve ímpetos de chamar o amante ao campo da honra para morrer ou eliminar-lhe a vida, mas considerou simultaneamente que Aurélia não merecia tal sacrifício. Isso que é triste, né? Ele, por exemplo, quis, talvez, lavar, como se dizia antigamente, lavar a honra, mas que honra? Aquela mulher não tinha honra, né? Não se dava o respeito. Enjoado de tudo que se referia à sua época e sentindo-se vencido nas desventuras do seu penoso destino, o nobre oficial retirou-se para o antigo gabinete do pretor Sálvio, onde estabelecera a sede dos seus trabalhos diurnos e, tomando de sinistra e dolorosa resolução, abriu o velho armário onde se lhe alinhavam pequenos frascos, retirando um deles de configuração especial, a fim de satisfazer os amargos propósitos do seu espírito exausto. Diante da taça de cicuta, um veneno, né? O cérebro dorido perdeu-se por minutos em pungentes conjecturas, mas estudando intimamente todas as suas probabilidades de ventura, ponderou no auge do desespero que a traição da mulher, as ameaças de proscrição e de banimento, ou a possibilidade de um ataque nas sombras, era preferível o que ele considerava o consolo derradeiro da morte. Quer dizer, lê do engano, né, gente? Ele, para fugir dessa situação que ele engano, né? Ele, na verdade, ele não estava fugindo, né? Ele estava indo de encontro de uma forma muito mais dolorosa a esses problemas, né? Mas a gente aqui, vamos dizer a verdade, eu fico pensando, não dá para a gente julgá-lo, né? Porque ele vivia realmente, ele não tinha, ele era um homem bom, um homem sensível, mas ele não tinha a fortaleza espiritual para resistir, porque não é fácil. O ambiente que ele vivia, na convivência das pessoas com quem ele convivia, era muito difícil. Não era só o problema de familiar, tinha o problema da corte, né? Da onde ele vivia, no ambiente profissional onde ele vivia também estava completamente desvirtuado, né? E ele sabia também desse risco que ele corria até de morte mesmo, né? Porque ele era uma pessoa que manifestou claramente o seu desagravo quanto aqueles hábitos, aqueles costumes estabelecidos no palácio através do Nero, né? Então, ele analisou tudo isso e achou que a melhor forma era morrer, como se ele teve a ilusão de que talvez a morte traria para ele a paz que ele tanto queria, né? Então, no instante, foi. Posso só comentar aqui, porque é a questão do suicídio, né? Uhum. O suicídio é quando é a fuga, né? O problema parece tão grande, aí você, não acreditando existir algo, né? Posterior àquilo, você tem aquela ilusão de que acaba, né? Acabando com o corpo, né? Acaba com todo o problema, né? Imagina o tamanho da dor, né? A gente tem que ser sensível essa questão da dor nesse momento, né? Porque a ponto da pessoa achar que tem que se aniquilar, né? Para se ver livre daquele, olha o tamanho da dor, olha a situação dele, porque como você falou, imagine um homem lá né, do patriciado e a honra, e como que ficaria a posição dele, né?
diante de toda a sociedade ali. Então, assim, o golpe foi muito grande, né? Que a gente não pode dizer até hoje mesmo para qualquer um aqui, né? O golpe seria muito grande, independente da nossa condição. A questão da traição, né? A questão da traição, uma pessoa que você ama, que, né, seu cônjuge, uma pessoa que você... Então, assim, é tanta coisa que entra em jogo, né? Tem que ter uma mente muito equilibrada mesmo para superar, né? E aí aqui a gente vê onde a fraqueza ali, né? Onde acaba pegando essa dificuldade dele. Mas é uma dor muito intensa, né? A gente tem que ter essa, visualizar, né? Porque imagina a situação, se colocando, né? Na situação dele, né? A gente sempre tem que se colocar, na verdade, para tentar entender. E chegar ao ponto do suicídio, gente, é Ele muita não, coisa que rola ali, né? É muita coisa envolvida. Tem que é, pensar assim, né? ele não via saída, né, Simone? Porque, por exemplo, no lar, ele não tinha apoio, né? Vamos dizer, na profissão, ele também não tinha apoio, porque ele estava sendo ameaçado de ser proscrito, de ser banido, por ele ter se posicionado como crítico àquele governo que estava se estabelecendo ali. Ao mesmo tempo que ele também temia, o que quando ele fala aqui que o ataque nas sombras, quer dizer, ele sofria ameaça até pode ser de morte, né? Então, por exemplo, ele se viu sem saída. O que eu vou fazer? Bom, a saída... Porque a gente lendo as obras sobre suicídio, normalmente o suicida ele não quer morrer. Ele quer fugir do problema. Né? Ele busca a morte porque ele é a única maneira que ele consegue vislumbrar de sair da situação onde ele se encontra. No caso do Emiliano era essa, mas a gente vê, a pessoa às vezes não quer, mas a pressão vai indo, vai indo, vai indo, e a pessoa não tem uma fortaleza, ela opta por, bom, eu vou me matar porque assim acabou, eu vou ficar livre do problema. Mas ela não é que ela quer morrer. Se ela pudesse evitar ter um jeito dela resolver aquela pressão que a mente está sofrendo sem a morte, ela não faz, mas é que ela não consegue enxergar. E a gente sabe que também aqui havia toda uma influência espiritual nesse ambiente, não resta a menor dúvida, né? Um ambiente... por isso que eu sempre volto naquela recomendação do Cristo, orar e vigiar. A oração nos fortalece, a vigilância onde nós estamos inseridos, o que nós pensamos, como que nós sentimos. Quer dizer, nós temos que estar atentos, porque Jesus, quando falou isso, sabia dessas adversidades que a vida vai sempre nos trazer, que vai nos colocar. E se a gente não tem uma fortaleza, a gente cai mesmo, né? A gente cede, porque ainda somos como que criança, né? Tentando nos erguer e manter, dando os passos em direção ao alto. Nós não estamos vivendo ainda no alto totalmente, né? Ainda mais naquele tempo, né? Ainda mais naquele ambiente nocivo onde ele vivia. Quer dizer, dentro da própria casa dele, a mulher recolheu o amante, não respeitou nem o ambiente familiar, né? Quer dizer, ela não teve respeito nenhum, né? Ele era como se fosse um João ninguém. Nem, não vou trazer meu amante aqui porque tem meu marido. Que nada, ela levou o amante e fez o que ela tinha de fazer com a presença dele ou sem a presença dele. Bom, continuando aqui, né? Num instante, sem que os amigos espirituais pudessem demovê-lo do intento terrível, olha que ainda ele carregava o seu anjo guardião, né? Tal a súbita, né? Foi tão súbito essa decisão que os amigos espirituais benfeitores não conseguiram nem tentar demovê-lo, porque não houve tempo, né? Do gesto desesperado e refletido, sorveu o conteúdo de pequena taça, descansando depois a jovem cabeça sobre os braços, estirado no leito próprio do triclínio,
mais adaptado ao seu gabinete antigo, abarrotado de mármores e pergaminhos preciosos. A morte horrível não se fez esperar muito, e no círculo numeroso das suas relações de amizade, enquanto Aurélia representava, olha, ela é artista, né? Representava nova farsa de pesares imaginários, comentava-se o suicídio de Meliano não como consequência direta das suas profundas desilusões domésticas, mas como fruto da tirania política do novo imperador, sob cujo reinado tantos crimes foram cometidos diariamente nas sombras. Então, os comentários eram de que ele tinha cometido suicídio em função da perseguição política, né? Mas eles não conheciam esses outras mágoas, né? Ressentimento que ele carregava dentro de si. Bom, e o que acontece com Aurélia? Sozinha agora, no seu campo de ação, Aurélia entregou-se livremente aos seus desvarios, ampliando as suas inclinações nocivas e procurando reter cada vez mais junto de si o homem das suas preferências, objeto das suas desenfreadas ambições, que era o Plínio, né? Em casa de lentos e dos severos, né? A vida continuava a desfiar o rosário das desventuras. Havia mais de 5 anos, em 57, que Saúl de Gioras se encontrava definitivamente instalado em Roma, sem haver desistido dos seus desejos e propósitos a respeito da esposa do amigo e benfeitor. Está referindo-se aqui, né, a esse amor, vamos dizer assim, desequilibrado, né, que o Saúl tinha pela Flávia, né, aí ele mudou-se definitivamente para Roma, para ele poder estar mais perto e poder, sempre que possível, né, aproximar-se da Flávia. Consolidada a sua fortuna no comércio de peles do Oriente, não perdia ele as mínimas oportunidades para evidenciar a excelência da sua situação material à mulher cobiçada de longos anos, Flávia Lentúlia. Porém, fizera da existência um calvário de resignação comovedora e silenciosa. A gente vai ver aqui que a Flávia, ela reconhece que aquelas cenas de ciúmes que ela teve foi, vamos dizer assim, um estupim que afastou o marido dela, né? Então, ela reconhece aquilo e ela, então, muda de atitude, né? Nós vamos ver mais adiante que ela procura, ela se resigna, né? Talvez assim a gente vê assim que é um pouco se repetindo a história da Lívia, né? Que a Lívia também viu que o marido não dava mais abertura, ela resignou-se, apegou-se à crença, aos ensinamentos do Cristo, e ela não tinha esse conhecimento, a Flávia, mas ela resignou-se, acalmou e parou de reclamar, porque ela viu que aquelas cenas de ciúmes foi um motivo, né, uma desculpa, vamos dizer assim, né, que o Plínio deu para se afastar da casa. Né? A vida pública do marido era para o seu espírito um prolongado e doloroso suplício moral. Sobre o assunto fazia Saúl de vez em quando, é lógico, ele como bom obsessor, de vez em quando ele ia lá, né, contar alguma coisinha, olha, só com a melhor das intenções, ele ia soltando lá o veneninho dele. É quando a gente tem que lembrar lá que o Araxes diz para ele, olha, vai chegar o momento que eles vão se afastar, o casal vai se afastar, aí você vai ter a oportunidade. Então, ele ficava, né? Olha, a gente analisando, ele é bem o papel do obsessor. O obsessor obstinado, ele fica assim, ele fica rondando. Ele não afasta, ele fica observando, ele fica estudando a presa. Então, sempre que tinha uma oportunidade, ele jogava alguma notícia para, vamos dizer assim, a Flávia ficar cada vez mais desiludida com o marido. Né? Aí diz aqui,
fazia Saúde, de vez em quando, referências indiretas, no intuito de chamar-lhe a atenção para o seu afeto. Mas a pobre senhora nele não via outra individualidade além de um amigo ou um irmão. Debalde, um moço judeu testemunhava-lhe sua admiração pessoal em gesto de extrema gentileza, buscando oferecer-lhe a sua companhia. Mas a verdade é que os apelos da sua alma impetuosa e apaixonada não encontravam ressonância no coração daquela mulher, que enfeitava com a dor a dignidade do matrimônio. Então, ela não cedia às investidas do Saul, né? Tocado pelas expressões do seu dinheiro, Araxes animava-lhe as esperanças sem o deixar esmorecer nos seus perigosos instintos. Olha aqui a figura do Araxes, né? Que Araxes ele tinha um amor, uma ambição desenfreada. Então, ele estava ali, né, orientando o seu pupilo lá para poder arrancar dinheiro dele. Plínio Severus só vinha ao lar de vez em quando, alegando serviços ou viagens numerosas para justificar a continuidade da sua ausência. Mal se precatava ele de que as despesas astronômicas lhe arruinavam pouco a pouco as possibilidades financeiras, conduzindo igualmente os seus familiares ao esgotamento de todos os recursos. Algumas vezes mantinha colóquios afetuosos com a esposa, a quem se sentia preso pelos laços de afeição eterna e profunda. A gente não pode esquecer que eles já eram almas consideradas almas gêmeas, que já tinham tido uma relação amorosa no passado, numa encarnação passada, e que talvez essa seria a prova, né, o teste para fortalecer mais esse amor, mas, infelizmente, o comportamento dele não estava ajudando. Mas as seduções do mundo eram já muito fortes no seu coração para serem extirpadas. No íntimo, desejava voltar à calma do lar, à vida carinhosa e tranquila. Mas o vinho, as mulheres e os ambientes ostentosos eram a permanente obsessão do seu espírito combalido. Ele já estava viciado. Na verdade, o vício já se havia instalado. E toda pessoa qualquer vício, seja ele qual for, é muito difícil de você vencer. Você vence, mas é difícil. É muito. Eu fumei durante muito tempo. Mas já faz muito tempo que eu deixei de fumar. Mas eu lembro que quando eu decidi parar, gente, eu passei um ano ou mais com vontade. Eu via as pessoas fumando, me dava vontade de pedir. Às vezes eu saía de perto. Eu tomava café, porque eu tomava um cafezinho de manhã e acendia o cigarro. Então, eu parei até de tomar café de manhã um período, porque para mim ver se eu sentia vontade. Então, isso é um vício, eu estou me referindo a um vício material. Agora, você imagine que ele era viciado em mulheres, em bebida, em ambientes ostentosos, em farra. Quer dizer, por mais que ele queria ficar no lar, era mais forte esse desejo, ele não conseguia resistir. Aí continua aqui. Outras vezes, embora amando a esposa ternamente, não lhe perdoava a circunstância da sua superioridade moral. Olha que coisa, gente! Irritando-se contra a própria humildade que ela testemunhava em face dos seus desatinos, e regressava novamente aos braços de Aurélia como vítima indecisa entre as forças do bem e do mal. Essa aqui é uma atitude típica da pessoa. A pessoa, quando ela está cometendo um erro, ela fica com raiva de quem está fazendo certo. Se possível, ela arrastaria o outro, né? Se a pessoa está cometendo um crime, incomoda, mas essa pessoa aí, com essa cara de santa, né? Incomoda, porque aquela atitude equilibrada do outro toca a sua consciência. A pessoa percebe, puxa, estou errado, olha como que essa a esposa Aurélia não reclama, a Aurélia não, a Flávia não reclama. Então, aquilo, em vez de servir para que ele
se animasse e pedia até ajuda para ela, para ele superar aquilo, não irritava. Né? Aí que ele rapidamente saía daquele ambiente e ia lá para aquela que satisfazeria a ele aqueles impulsos ainda animalescos que ele trazia dentro de si. Né? No ano de 57, aí nós vamos ver aqui, nós já estamos... Nossa, mãe, falta 5 minutos, mas vamos lá. No ano de 57, a saúde de Calpurnia, abalada em extremo, obrigava a família a reunir-se em torno do leito da matrona generosa. Pela primeira vez após o casamento do irmão, olha só o Agripa aqui de volta. Voltou Agripa Severus e suas longas aventuras em Massília e em Avênio, para junto da sua mãe, enferma e abatida, atendendo-lhe os sentidos apelos. Reencontrar Flávia Lentulha e participar com ela das claridades do ambiente doméstico foi o mesmo que reavivar velho vulcão adormecido. Olha, né, o desafio que ele tinha pela frente. A todo aquele tempo que ele viveu longe, não fez, apenas ele escondeu, mas não apagou o sentimento que ele tinha pela cunhada. Né? A um golpe de vista, compreendeu a situação conjugal de Plínio, procurando substituir-lhe o afeto junto da esposa desvelada e meiga. Desejava confessar-lhe todo o seu amor ardente e infeliz, mas guardava no coração sublime respeito fraternal por aquela mulher que confiava nele como um irmão muito amado. Então, ele também, como o próprio Saul, amava aquela mulher, mas ele era uma pessoa mais equilibrada. Né? Ele preferiu a renúncia daquele amor, vamos dizer assim, e relacionar-se com ela como um irmão, né? Como um amigo. Foi assim que, nas alternativas de melhora da velha enferma, Flávia lhe aceitou a companhia para distrair-se em alguns espetáculos da rumorosa cidade da época. Tanto bastou para que Saul envenenasse os acontecimentos, olha o venenoso aqui, supondo nessas expansões inocente uma ligação menos digna, que lhe enchia de pavorosos ciúmes o coração violento e irracível. Lembre-se que o Araxes falou para ele que o Agripa gostava dela também. Então, ele sabia que o Agripa tinha um amor pela Flávia. Então, aquilo, imagine como que ele sentia completamente enciumado. Né? Na primeira oportunidade, insinuou a Plínio Severus, olha lá, mas esse homem é venenoso, né, gente? Vamos falar a verdade. Ele insinua coisa para Flávia, agora ele vai envenenar também o amigo, né, o marido. Insinuou a Plínio Severo todas as suas maliciosas suspeitas, arquitetando com a sua imaginação doentia situações e acontecimentos que jamais se verificaram. O esposo de Flávia era desses homens caprichosos que, organizando um círculo de liberdade limitada para si próprio, nada concedem à mulher. Mas lógico, né, que ele nunca ia permitir, né? Ele podia fazer tudo, mas ela não. Nem mesmo no terreno das afeições desinteressadas e puras. Dessa forma, Plínio Severus começou a acatar a palavra de Saul, concedendo-lhes aos conceitos insensatos o mais largo crédito no seu fórum íntimo. Ele, que deixara a companheira afetuosa ao abandono e que por largos anos dera asa, dera desejo às suas penosas amarguras domésticas, sentiu-se então ralado de ciúmes acerbos e inconcebíveis, passando a espionar os menores gestos do irmão e a desconfiar dos mais secretos pensamentos da esposa, esperando que a moléstia irremediável da sua mãe tivesse uma solução na morte. Olha só, gente, quer dizer, ele esperava que a mãe morresse logo, né? Que se lhe presumisse para breve o fim de se pronunciar com mais força na reivindicação dos seus direitos conjugais. Então, ele ainda, o que vamos dizer assim, o que segurava dele tomar uma atitude mais bruta, mais enérgica, mais escandalosa em relação ao irmão era a doença da mãe. Mas por isso que ele desejava que
que a mãe morresse logo para ele tomar uma atitude mais enérgica, né? Contra o irmão, né? Entrava o ano de 58, com amarguradas perspectivas para as nossas personagens. Um fato, porém, começava a ferir a atenção de todas as personagens dessa história real e dolorosa. Aí, olha só, vamos aqui, fazia tempo que a Lívia não aparecia, né, gente? Já tinha uns 2 ou 3 capítulos que a gente não ouvia falar da Lívia, né? Aí aqui ela vai aparecer. E de que maneira? Dessa maneira amorosa, carinhosa, amiga, né? Bem típico da Lívia, né? A dedicação de Lívia à sua velha amiga doente era um exemplo raro de amor fraterno, de carinho e bondade indefiníveis. 8 meses a fio, sua figura franzina e silenciosa esteve a postos dia e noite, sem descanso, junto ao leito de Capurnia, provando-lhe com exemplos a excelência dos seus princípios religiosos. E, gente, eu achei assim, como que a Lívia absorveu os ensinamentos do Cristo de uma maneira tão simples, tão fácil, né? Quer dizer, ela convenceu a amiga, como nós vamos ver, pelo exemplo. Ela não fez uma defesa. Ela poderia ter aproveitado essa oportunidade de estar mais próxima e esclarecer, olha, Capurnia, eu nunca tive nada com Pilatos. Isso. Ela não se preocupou em se defender. Ela foi convencendo, ela foi mostrando a sua inocência através das atitudes, né? Isso aí é bem do Cristo, né? Quer dizer, quando lá naquele capítulo, lá quando Cristo estava sendo flagelado antes da crucificação, que aquele centurião oferece também para ele uma oportunidade de defesa, e ele recusa. Não havia necessidade. Então, a Lívia também agiu assim, né? A gente aí observa que é realmente um espírito superior, né? Que está acima da média daqueles outros que ali viviam. Muitas vezes, a nobre matrona considerou intimamente a superioridade moral daquela doutrina generosa, que estava no mundo para levantar os caídos, confortar os enfermos e os tristes, disseminando as mais formosas esperanças com os desiludidos da sorte, em confronto com os seus velhos deuses que amavam os mais ricos e os que oferecessem os melhores sacrifícios dos templos. Quer dizer, essa era a religião romana, né? Que beneficiava os ricos, né? E não os pobres. E a religião que o Cristo trouxe era justamente o contrário, né? Não se importava se era rico, se era pobre, mas se sim era necessitado, se era infeliz, né? Para esses que a religião do Cristo chegou, né? E aquele Jesus humilde e pobre, descalço e crucificado, de que ele falava livre em suas palestras íntimas e carinhosas. Capurnia estava plenamente modificada, às vésperas da morte. A convivência contínua da velha amiga renovava-lhe todos os pensamentos e crenças mais radicais. Tratava melhor as escravas que lhe beiravam o leito e pedira a Lívia que lhe ensinasse as preces do profeta crucificado em Jerusalém, o que ambas faziam de mãos postas, quando os aposentos da enferma ficavam silenciosos e desertos. Então, ela aceitou o ensinamento, né? Aí também a gente vê o papel da dor, das doenças prolongadas, né? Quer dizer, tanto ela como o marido souberam aproveitar esses momentos dolorosos para crescer, né? Para se tornar melhor, né? Nesses instantes, a viúva de Flamínio Severo sentia que as dores abrandavam, como se bálsamo suave lhe refrescasse os centros íntimos de força. Cessavam as dispneias dolorosas e a respiração quase se normalizava, como se profundas energias do plano invisível lhe reanimassem o coração, endurecido e fadigado. Ao espírito, olha só, outra pessoa que também estava observando o comportamento de Lívia. Ao espírito de Públio não passavam despercebidos esses sintomas de modificação moral da velha matrona, nem tampouco o nobre procedimento da esposa,
que nunca mais repousou, desde o instante em que vira inerte e exausta. Os sofrimentos da vida haviam igualmente modificado muito a estrutura da sua organização espiritual, e como nunca sentiu o senador a necessidade de se reconciliar com a esposa para enfrentar os invernos penosos da velhice que se aproximavam. Então, ele também estava assimilando lições, em silêncio. Você vê que, mesmo sem emitir palavras, nem se dirigir a ele, Lívia estava ensinando aquele homem orgulhoso, né, arrogante, com o comportamento dele. Quer dizer, estava abrandando aquele coração. Não só ele, como Lívia, já haviam ultrapassado meio século de existência. Agora que tão bem conhecia a vida e seus dolorosos mecanismos de aperfeiçoamento, se sentia apto a perdoar todas as falhas da esposa no pretérito. É interessante que ele, mesmo assim, ele ainda acha que Lívia cometeu um deslize, né? Ele não está convencido da inocência, mas ele já abre a possibilidade de reatar uma convivência mais próxima com a esposa, né? As faltas da esposa no pretérito, considerando que os seus 25 anos de martírio moral, no sacrossanto ambiente doméstico, bastavam para redimi-la das faltas que, porventura, houvesse cometido, nas ilusões da mocidade em terra estranha, conforme supunha em suas falsas observações, filhas ainda da calúnia que lhe destruíra a aventura e a paz de uma existência inteira. Então, veja que ele, apesar de sensibilizar, de ter vontade, de estar mais maduro, né, de ter vontade de se reaproximar, mas ele ainda tinha a convicção de que a Lívia realmente havia cometido um deslize, né? Então, você vê como que o orgulho é uma coisa que impede a gente de observar, de raciocinar. Gente, nós vamos até aqui nesse livro. Alguém quer fazer algum comentário? Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse finalzinho assim, é o papel do sofrimento na vida humana, né? Quer dizer, quando a gente aproveita esses momentos dolorosos, não com revolta, mas sim como reflexão, a gente pode adiantar muito na nossa evolução espiritual. Por isso que há esse trabalho todo contra a lei do como chama? Morte provocada, né? Eutanásia, né? Porque, às vezes, aquele sofrimento tudo bem analisado, ele serve não só para o doente, como também daquelas pessoas que estão em derredor, né? Os familiares, os amigos, né? Se a gente souber aproveitar isso com reflexão, a gente realmente está dando alguns passos em direção de uma vida melhor no futuro. Então, a gente vai até aí, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma observação? Gente, muito obrigada, boa tarde. Tudo de Beijo, bom para Elisete. vocês. Você Tchau. também.